Seja muito bem-vinda à live da Carta da Semana, onde a gente conversa sobre os conselhos do tarô para a semana que está começando. Como é que a gente pode usar esses conselhos na prática, no nosso dia a dia, na nossa jornada de conexão com a nossa intuição e conquista da nossa autonomia feminina. Meu nome é Uira Iracema e esse aqui, ó, é o meu tarô. Deixa eu começar a embaralhar aqui meu tarô. Então, eu não sei se vocês assistiram o vídeo, a live da semana passada, que eu fiz uma edição especial sobre o Dia Internacional da Mulher. Tá disponível aqui no Instagram, também tá lá no meu canal do YouTube. E a gente conversou sobre o Dia Internacional da Mulher e sobre como é que a gente pode como esse coletivo feminino, nós mulheres, como é que a gente pode trabalhar por um mundo com melhores oportunidades para a gente crescer. E a gente fez essa pergunta pro tarô. E dessa live, tiveram alguns desmembramentos, e eu fiz um vídeo também na semana passada, onde a gente conversava sobre a sororidade e como que a gente pode ajudar umas às outras. Esse vídeo está disponível, que é o 5 dicas de como a gente pode ajudar outras mulheres a crescer. Esse vídeo está disponível no meu canal do YouTube, o Mulheres Incríveis. Você encontra o link para tudo isso também, você encontra o link na minha bio. Se você ainda não assistiu, corre lá, vai dar uma olhada, assiste, depois deixa lá o comentário, ou escreve aqui, manda aqui para mim também, pode me escrever no direct, pra gente continuar esse papo. Mas eu falei isso para te dizer que, assim, normalmente existem duas formas que eu abordo o tarô nessa nossa live da Carta da Semana. Uma possibilidade é fazer uma pergunta específica, assim, ter um tema, uma pergunta temática, né? Como eu fiz semana passada. Eu escolhi fazer uma pergunta específica sobre o Dia Internacional da Mulher e questões pontuais que eu acredito que são do interesse, meu interesse com certeza, e eu tenho certeza que do interesse de outras mulheres que estão por aí assistindo e batendo esse papo junto comigo. Normalmente, nas minhas lives da Carta do Tarô, eu faço perguntas abertas. Eu pergunto qual é o conselho do tarô para essa semana, e aí eu deixo que o tarô traga o tema da semana. Então tem essas duas possibilidades de abordagem que eu faço nas lives da Carta da Semana. Uma, onde eu dou um tema, e esse tema pode ser, assim, eu posso decidir por um tema, ou eu posso receber mensagens e pedidos das pessoas das mulheres que me seguem, que podem me sugerir temas para semanas. Inclusive, se você tiver um tema se você quiser sugerir um tema para as próximas cartas da semana, manda aí, me escreve aqui embaixo, também pode me mandar no direct, que eu tô aí pra gente ir aumentando essa gama de possibilidades das coisas que a gente pode estar interessado em perguntar pro tarô. Então, assim, quando a gente escolhe um tema, a gente está dizendo pro tarô qual é o nosso interesse nesse momento e como é que a gente pode, qual é a abordagem que a gente dá para isso, e o tarô ajuda a gente a entender melhor, a ter essa noção das forças que estão atuando sobre a questão, quais são as energias que estão dominantes relacionadas a essa questão. Quando a gente deixa o tarô definir pra gente qual é o tema da semana, a gente abre a possibilidade para a gente enxergar aquilo que a gente não está enxergando, da gente ver aquilo que naturalmente a gente não está vendo. E é uma oportunidade que eu considero muito interessante da gente ir com o fluxo, né? Eu gosto muito desse improviso com as cartas. Então tem essas duas formas de fazer, e eu já testei das duas aqui, da gente fazer das duas formas juntas, e dos dois jeitos. Tem sido muito legal, assim. Cada forma tem seus pontos fortes, e que eu decidi, então, que eu vou propor para vocês a gente fazer intercalado. A gente faz uma semana com tema e uma semana sem tema. E pode ser que a gente mude esse calendário. Se alguma semana que era para não ter tema, tem algum tema que está muito forte, assim, na cabeça de todo mundo. Ou uma semana que deveria ter tema, a gente tá mais desligada, assim, a gente está mais tranquilona, indo com fluxo, querendo um pouco de improviso. Então, assim, eu vou dizer que a gente vai fazer um calendário de revezar
as perguntas da carta da semana, com tema e sem tema. E aí a gente vai aproveitar dessas duas possibilidades, que é a gente saber mais sobre o que a gente já sabe que quer saber, ou a gente saber mais sobre aquilo que a gente ainda nem sabe que é interessante saber, mas que o tarô sugere pra gente que pode ser uma coisa bacana da gente explorar. Então essa semana é isso que a gente vai fazer, é essa abordagem que a gente vai tomar. A gente vai fazer a pergunta mais geral pro tarô e a gente vai descobrir quais são as possibilidades, quais são as energias que estão dominando nesse momento e como é que a gente pode aprender com elas e como é que a gente pode tirar o melhor desse momento e crescer com isso. Então a minha pergunta, e eu tô aqui, você sabe que eu tô aqui o tempo inteiro embaralhando, né? Que eu faço sempre isso. Se você já me segue, você sabe que eu tô aqui falando, tô sempre embaralhando. Então, assim, a pergunta da gente hoje vai ser qual o conselho do tarô para essa semana. Hoje é dia 14 de março, não é isso? 14 de março, segunda-feira. E a gente vai perguntar pro tarô qual é o conselho do tarô para essa semana que tá começando. Vou abrir o baralho. Eu chamo de abrir o baralho. É quando a gente, depois de embaralhar ele, a gente põe na mesa, né? A gente faz assim. A gente espalha ele na mesa e pode se espalhar de diversas formas. Assim, cada uma faz de um jeito, né? O embaralhar também cada uma faz de um jeito. Eu vou fazer um vídeo sobre embaralhar, sobre as formas de embaralhar e vantagens e desvantagens. Eu vou fazer, já me pediram isso. Tá na listinha de perguntas a responder e de vídeos a fazer sobre embaralhar, formas de embaralhar o tarô. Então o tarô tá aqui aberto na mesa, eu vou respirar fundo, fechar os olhos, respirar fundo um pouquinho só para me concentrar, para poder fazer a pergunta e a gente conversa sobre a carta que sair. Qual é o conselho do tarô para essa semana pra gente? A temperança. Olha só, se a gente for olhar um pouquinho aqui pra essa carta, acho que é uma boa a gente dar uma olhadinha nela profunda assim, mais profundamente. A gente tem aqui uma figura que parece ser um anjo, né? Porque tem asas, tem essa auréola em volta da cabeça. Essa figura com uma túnica branca. Ele ou ela tem dois copos nas mãos. E desse copo flui a água, ou um líquido, né? Um líquido parece com água, que vai de um copo para o outro. Atrás você tem a natureza. Você tem aqui uma montanha com um sol aqui atrás. E você tem esse riacho, talvez seria o nome. Você tem um riacho aqui onde essa figura está com um pé dentro d'água e um pé na margem, na terra. Então você pode aproveitar para dar uma olhadinha aqui por você mesmo, porque é sempre bom você ter o seu olhar para essa carta. Para você também começar a criar a sua interpretação. Que é assim que é gostoso da gente fazer juntas. Então, essa carta da temperança, ela fala, e aí assim, tem eu gostaria de nessa live de hoje conversar sobre essa distinção que a gente faz entre o saber intuitivo, que no momento em que eu tiro a carta e eu mostro pra você, você tem as suas impressões. Então assim, no momento em que você vê a carta da temperança, sem eu ter dito nada sobre ela, você não precisa, talvez você já tenha lido, talvez não, talvez você já tenha visto antes, talvez você nunca tenha visto essa carta, talvez você já tenha visto outras figuras de outros baralhos representando a temperança, talvez não. Dentro de todas as imagens e significados, conscientes e inconscientes que você tem dentro de você, que faz esse puzzle quando você vê essa carta. Então você imagina quais são os significados que você vai tirando dela naturalmente, assim, quais são as coisas que vêm para sua mente a princípio, que intuitivamente te faz pensar quando você, e sentir também, pensar e sentir quando você vê a carta. Então assim, esse é um exercício que a gente vai fazendo no tarô intuitivo, que é da gente buscar a princípio, assim, a
O primeiro significado que a gente vai buscar na carta não é o significado que mentalmente a gente faz as relações com ela, mas sim o significado que intuitivamente a gente encontra imediatamente quando a gente olha para a carta. E isso é uma coisa que vai mudar de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas vão olhar para a carta com um anjo e vão ter uma ideia, outras pessoas vão ter outros sentimentos, outras sensações, outras interpretações. E aí, então, essa é a primeira camada de significados que a gente traz para a carta. Então, como é que você se sente em relação a ela? Quais são as imagens que te chamam mais atenção dentro dessa carta? E o que isso desperta em você? Não é uma interpretação que você pode sempre buscar fazer no momento em que você vê uma carta, e aí seja ela tirada por você, ou seja ela tirada por uma outra pessoa, como eu estou fazendo aqui agora, é você olhar para essa carta com olhos limpos de qualquer tentativa de interpretá-la e simplesmente senti-la. E aí, a partir disso, você descobrir como é que você se relaciona, como é que você dialoga com essa carta, independente da interpretação que qualquer outra pessoa, que qualquer outro livro venha dar para você. E aí você usa isso como uma primeira camada de significados. E aí, a isso você pode, ao longo do seu relacionamento com o tarô, você pode ir também desenvolvendo, criando esse vocabulário das cartas, baseados nas suas interpretações, e baseado naquilo que você vai lendo, que você vai estudando, que você vai descobrindo, que você vai conversando também com outras pessoas, e aí você vai criando o seu próprio dicionário de significados, que é uma mistura da sua interpretação com a interpretação de outras pessoas, as interpretações coletivas e os símbolos, como a gente decifra os símbolos coletivamente e individualmente. Gostaria que vocês aproveitassem da carta da temperança um pouco, também dentro da sua perspectiva, dentro do seu universo. O que isso pode representar para você. Quando a gente lê junto, assim, quando a gente senta numa mesa, por exemplo, que eu tô com uma das minhas clientes e a gente vai ler juntas, a gente faz esse bate-papo, né? Esse bate-bola, assim, o que é isso, como é que é isso, como é que eu me sinto em relação a isso. Isso é uma coisa que você pode fazer com você mesma. Olha para a carta da temperança, se você tem um baralho aí na sua mão, você pode até tirar essa carta e começar a bater esse seu papo com ela. Tira ela, bota em cima da mesa e deixa ela lá. E aí, de vez em quando, dá uma olhadinha para ela e vê o que chama mais sua atenção, onde seu olho vai, para onde e aonde a sua mente também vai, porque tem uns símbolos que eu tenho vontade de mentalmente decodificar. E outros, eu naturalmente eu respondo a eles. Vou te dar um exemplo prático. Meu olho, dessa vez, isso vai mudando também a cada vez que você vai ler a carta, assim. A mesma carta você pode ter a experiência dela de forma diferente, se está num momento diferente da sua vida, ou a partir de uma pergunta diferente. Então, por exemplo, a primeira coisa que me veio nessa carta hoje foi o sol, esse sol surgindo aqui atrás. Que eu digo que ele está surgindo, né? Olha só, a Juju tá aqui. Juju, pois é, Juju, bem hoje você tá aí, né? E essa carta, uma das representações dela é do signo de Sagitário. Aí, tá vendo aí? Essa daqui ela saiu hoje sabendo que você tava vindo. Que bacana. Olha só. E é engraçado porque é uma carta que tem a representação do signo de Sagitário e, ao mesmo tempo, ela é uma carta que traz muita água, né? E o signo de Sagitário é o signo de fogo e essa carta traz muita água. Então, a gente vai brincando com as simbologias. Mas se a gente voltar a olhar aqui, como eu te falei, a primeira coisa que me chama a atenção nessa carta hoje foi o sol, que eu digo que ele está nascendo. E isso daqui, para mim, me causa uma sensação. Ao mesmo tempo, esse triângulo aqui na roupa dessa figura, mentalmente eu tenho a vontade de decodificar. Só para te dar um exemplo de como é que funciona essas possibilidades de decodificação mental e interpretação intuitiva, física, da sensação da carta, né? Então a gente abre esses leques de possibilidades quando a gente olha para uma carta e a gente sente ela, e aí num segundo momento a gente começa a tentar interpretar ela. Então o que é isso? Como é que pode ser isso? O que isso tem a ver, né? E qual é a simbologia da água, por exemplo, né? Quando a gente traz água, e essa carta é uma carta cheia de água, e é uma carta que fala muito sobre a água. E aí, assim, o que a água representa, né? E aí a gente já está falando, a gente pode falar nesses dois níveis, que é o nível pessoal, o que a água representa para você? O que a água desperta em você, né? O que o copo da água, quando você vê o copo com esses dois copos com o fluxo da água, ele
ou ela pisando na água, com o pé na água, o que isso desperta em você? E aí você traz essa camada da sua sensação física mesmo, né? Onde é que isso bate em você? E o que isso representa coletivamente? Qual é o sentido da água? A água representa como um significado já coletivamente acordado, digamos assim, né? Culturalmente usado. A água representa sentimento, representa emoção. A água representa o fluxo dos sentimentos. A água representa essa possibilidade de seguir sem ser parada, essa possibilidade de desviar dos problemas, essa possibilidade de sentir e ser levada pelos sentimentos. Tudo isso são simbologias que a gente vai buscando entender e sentir, entender aqui, né, e sentir aqui, a respeito do elemento água, para a gente trazer na interpretação que a gente vai dando para a carta. Então, assim, essa carta, ela além da água, ela traz esses 2 copos, né? Que a água está passando de um copo para o outro. Sempre que a gente trabalha com a carta da temperança, eu tenho muito forte essa ideia da fonte. A fonte que a água jorra. Vou falar nisso. Eu tenho aqui uma fontezinha do meu lado, que normalmente eu desligo ela para não fazer o barulho demais na live, mas eu vou ligar porque é uma live de água, pelo jeito, né? Então eu vou ligar aqui a minha aguinha, sabendo que é uma live de água. Então o barulhinho da água ajuda a gente a entrar no clima. Vocês estão ouvindo o barulho da água? Me fala aí se dá para ouvir. Me escreve aí embaixo para eu saber se dá para vocês escutarem também, porque para mim já dá o clima. Liguei, Juju. Veja se ouve aí. Me conta. Para mim já dá, eu já tô vivendo a carta. Então assim, a gente olhando para a carta da temperança, Tá ouvindo, eba, que bom. Essa figura central, que é a figura dessa água jorrando, que é como a fonte, né? Fala pra gente qual é a ideia principal dessa carta, no ponto de vista de uma interpretação que é coletivamente a mais comum, que é o do jorrar, o do fluir, o do equilíbrio do sentimento, o do equilíbrio das emoções, o buscar o equilíbrio. Então, dentro desses significados principais que a gente tem para a carta da temperança, a gente tem essa busca pela harmonia. É uma carta que fala de harmonia e é uma carta que pede harmonia. É uma carta que sugere que é um momento para buscar um caminho do meio. Não é um momento para extremos. Não é um momento de grandes divisões, olha só. E a gente tem vivido há um tempo já um momento de grandes divisões, né? Mas a temperança, ela fala pra gente que não é um momento para emoções extremadas. É um momento para a gente buscar uma calma no coração. Mesmo dentro das adversidades, é um momento para buscar a calma. A calma que traz claridade. A calma que deixa a gente respirar. Quando a gente se acalma, né? A gente consegue respirar mais fundo. Então, o que essa carta, ela sugere é que é um momento para a gente respirar profundamente, mesmo que esteja num momento de crise, e assim, nós estamos, né? Coletivamente, nós estamos vivendo um momento de grandes crises. E individualmente, nós vivemos as nossas crises, que não são pequenas. A grande crise coletiva é grande pelo tamanho a quantidade de indivíduos envolvidos, né? As nossas crises individuais, elas são maiores ou menores, de acordo com como elas afetam a nossa vida, mas elas estão aí. E são as crises que a gente tem que lidar no nosso dia a dia também, além das crises coletivas. Então, essa carta sugere que é um momento para a gente respirar fundo, buscar a calma, para que na calma a gente encontre a claridade. Porque tá tudo, o que a gente precisa tá aí, e às vezes a gente não é capaz de ver a solução no momento que a gente tem as emoções extremadas, no momento que a gente está, no momento de emoções como raiva, extrema angústia, nos nossos momentos de ansiedade, nos nossos momentos também de extrema apatia, quando a gente se sente tão sem energia e tão deprimida.
tão sem foco que a gente não tem energia para nada. Então esses são momentos de energia extremada, entendeu? Ou no momento que a gente se sente com tanta energia e sem saber para onde direcionar, que a gente acaba explodindo com toda essa energia que a gente não sabe para onde direcionar. Então todos esses momentos de energia extremada, de emoção extremada, de excesso, essa carta pede pra gente que a gente evite isso nessa semana e que a gente busque o centro, que a gente busque a harmonia, o equilíbrio das nossas emoções, o equilíbrio entre nós e o outro. E é aí que a gente precisa chegar. Porque essa carta, ela também fala de relações. Ela fala de emoções e ela fala de relações. Ela fala do fluir do sentimento e do fluir do relacionar-se. Esse fluir, o que é esse fluir no relacionar-se, né? Que é o movimento da água, que é também o movimento do 8, né? Do infinito. O que é esse fluir? É o compartilhar. Então, essa carta ela sugere que neste momento, nós estamos vivendo um momento em que não é um momento para a gente se dividir. É um momento para a gente buscar os nossos pontos em comum. E não apontar no outro o que a gente tem de diferença. As diferenças existem, estão aí, e é isso que nos separa. Mas como é que a gente pode usar o que nos une para fazer com que a gente seja capaz de sentar junto, respirar fundo e encontrar nessa calma do respirar fundo a claridade para resolver os problemas. Isso é uma coisa que você pode praticar no seu dia a dia. Porque isso não fala só sobre grandes eventos, né? Isso fala sobre as pequenas relações do dia a dia. Então isso fala sobre a sua relação dentro de casa, na sua família, com o seu parceiro, a sua parceira, com os seus filhos, com outras pessoas que dividem o seu ambiente familiar com você. Isso fala nas suas relações, nas nossas relações de trabalho, as pessoas com quem você trabalha. Tudo isso são relações, né? Todas essas pessoas, as pessoas com quem a gente se encontra por um tempinho um pouco prolongado, a gente cria uma relação. Até pessoas que a gente se encontra por vários tempinhos curtos, né? A gente cria uma relação, não sei, você vai que você vai no mesmo café todos os dias e você senta lá por um tempo curto e o garçom que te serve o café, ele sabe que você vai lá todo dia e ele já traz para você o café, aquele expresso duplo que você pede todos os dias. Isso é uma relação. Ao mesmo tempo que a sua relação com a sua mãe, que você conhece desde que você nasceu, a princípio, né? Assim, é uma relação, e são relações diferentes, claro, mas são relações que buscam em si a sua harmonia, porque relacionar-se é um ato de buscar a harmonia, é um ato de buscar o que temos em comum, né? É um ato da gente buscar os pontos fortes da gente juntos. A gente relacionar-se procurando o ponto fraco do outro e do outro em relação a gente, né? O ponto fraco do nosso relacionamento é a receita para o fim de uma relação, né? Então, assim, a gente se propor a se relacionar com o outro é a gente procurar os nossos pontos em comum. E essa carta, a carta da temperança, ela sugere pra gente que a tônica para essa semana é o equilíbrio, é o centro, é o buscar o fluxo harmônico do sentimento, o fluxo harmônico das emoções dentro e fora de relacionamentos. Nesses grandes acontecimentos coletivos que a gente está vivendo. A gente tá vivendo nesse momento num período de guerra. A gente tem uma guerra aí. A gente está vivendo, a gente ainda está no meio de uma pandemia. E a gente está num ano de eleições no Brasil. Então são muitas coisas que podem levar a gente, podem esticar essa corda para levar a gente para esse outro lado, que é o lado da desarmonia, porque é o lado do quebrar-se, né, em relação ao outro, é o lado do separar-me do outro. E essa carta ela sugere pra gente que é possível encontrar pontos em comum e é preciso encontrar dentro de tudo isso que nós estamos vivendo
individualmente e coletivamente, encontrar os pontos em comum, que são eles que podem fortalecer os nossos relacionamentos. E nenhuma de nós é uma ilha, a gente não vive sozinha, a gente não vive isolada. É impossível dentro desse mundo que a gente vive, nem sei se em outro mundo seria possível, mas dentro desse mundo que a gente vive é impossível qualquer uma de nós viver isolada, completamente isolada do resto do mundo. E é natural da natureza, é próprio da natureza humana, né? Relacionar-se, querer relacionar-se, e da gente ser capaz de ser permeável, sem perder a sua individualidade, porque ser permeável não significa deixar que façam qualquer coisa, deixar que digam qualquer coisa, não. Ser permeável significa deixar-se permear pelo outro, sendo você mesmo, mas deixar-se permear, a possibilidade de você também se colocar no lugar do outro, né? É uma carta que fala sobre empatia, sobre ser capaz de olhar o mundo a partir de diversos pontos de vista, né? Não se fechar dentro do seu, estar aberta para esse olhar múltiplo e, ao mesmo tempo, mantendo a integridade do ser que você é. Com os 2 pés plantados, um na terra e um na água. Um na segurança da terra, um na fluidez da água e deixando esse fluxo de terra e água acontecer. E isso é uma coisa que fala muito sobre o tempo, e eu vou falar sobre o tempo daqui a pouco. Porque eu ouvi uma história ontem que tem tanto a ver com isso que eu vou contar. Como é que a gente pode imaginar a busca pela harmonia no meio do caos? Que é isso que a temperança sugere. É a busca pelo equilíbrio mesmo em momentos de crise. Eu tenho uma grande amiga, uma amiga muito querida, que ela é ucraniana. E assim, como vocês sabem, eu moro na Dinamarca. Quem não sabe, eu moro na Dinamarca. E a Dinamarca, a gente tem fronteira com a Polônia fronteira com a Ucrânia. A gente não tem fronteira com a Polônia, mas de barco. Então, assim, é Suécia, Polônia, Ucrânia. Então, assim, a Ucrânia é nossa vizinha. E nós, assim, os ucranianos, tem muitos ucranianos na Dinamarca, e assim, a Ucrânia é um país que se visita muito, que se faz muito turismo daqui, a partir da Dinamarca, os dinamarqueses. Então eu tenho algumas amigas, principalmente mulheres ucranianas, e eu tenho essa que é uma amiga muito, muito querida. E ela é muito, muito nova, assim, ela tem 22 anos, é uma menina incrível, extremamente criativa, é uma potência criadora, que eu tenho visto crescer, e ela morava em Kiev, Kiev, como eles falam, que foi onde a guerra começou. E desde que a guerra estourou, eu entrei em pânico e comecei a tentar saber como é que ela estava, tentar saber notícias dela, né? E aí, como é que você tá? Cadê você? E ela demorando de dar notícias, e então ela me contou dos bombardeios e tudo que ela tem uma irmã pequenininha de 2 anos, e que é uma das grandes preocupações, né? E aí ela me contou que ela mudou de volta com a família, com a mãe e o padrasto, para estarem juntos nesse momento mais difícil, né? Então, eles estavam em Kiev, aí eles mudaram para a parte mais fora da cidade, e aí em certo momento eles mudaram para a parte oeste do país, que era mais longe de onde estavam os bombardeios. Isso tudo ela meio que me informando. E aí, em um certo momento, ela me falou, eu resolvi que eu vou sair daqui e eu vou para a fronteira, para cruzar a fronteira para ir para a Europa. Eu não vou ficar aqui, minha mãe vai ficar e eu não vou. Falei, meu Deus, mas você vai cruzar sozinha? E aí já me vem na cabeça, né? Todos aqueles cenários de guerra, com as pessoas fugindo. E aqui, assim, refugiados da Ucrânia aos montes, né? E aí você vê as fotos das pessoas assim empilhadas nos trens, nos ônibus, para sair da Ucrânia por causa da guerra. E ela, uma menina de 22 anos, com a mochila nas costas, foi fazer essa viagem. E eu falei para ela, pelo amor de Deus, dentro das possibilidades do caminho, vai me deixando atualizada para eu saber que você tá bem e me fala se tem alguma coisa que possa ser feita, né? Então, assim, ela foi me dando informação, tô na fronteira, assim, tô indo para cruzar a fronteira, tô pegando o que eles chamam de ônibus de evacuação, né, da fronteira,
para chegar em Varsóvia, na Polônia. E aí depois tô pegando trem para poder ir para a Alemanha, para poder ir para Berlim, de Berlim para uma cidade menor. Então ela foi assim, foram 2 dias de viagem. E assim, eu tenho certeza que a mãe dela, se eu estava com o coração na mão, como mãe, como amiga e como mãe, né? Eu imagino a mãe dela na Ucrânia, com o coração na boca, com certeza. E aí ontem ela finalmente chegou e aí ela sentou e a gente sentou para conversar e ela me contou. E o que eu queria contar para vocês aqui, isso aí foi o contexto, que eu queria contar para vocês que tem a ver com a carta da temperança, é que eu perguntei, uma das minhas primeiras perguntas para ela foi assim, mas e aí como é que foi o começo da viagem, né? Como é que foi para entrar no tal do ônibus da evacuação? Como é que foi esse processo? Como é que você chegou lá e como é que fez esse processo? Então ela me contou que da cidade onde ela estava, ela se mudou com os pais, né, para fugir da capital. Eles mudaram para uma vila pequenininha, um campo onde só tinha fazendas pequenas, não tinha como sair de lá e ninguém queria que ela saísse, na verdade. Todo mundo achava que ela tinha que ficar lá, ela resolveu sair por conta própria. E não tinha como sair, não tinha ninguém que pudesse dar carona, então ela foi com a mãe dela, porque a mãe dela estava o tempo inteiro do lado dela, dando força e apoiando na decisão dela de sair do país. E a mãe dela foi com ela para a estrada, e elas escreveram no papel o nome da cidade mais próxima, da onde ela poderia pegar um transporte para a fronteira, e ela foi lá pegar carona, ela foi lá, ficou pedindo carona. E aí, claro, assim, claro não, mas me surpreendeu, né? Apareceu, depois de uma hora, talvez, lá esperando, apareceu uma senhora dirigindo o carro com um senhor, e eles ofereceram carona para ela. E ela disse que quando ela chegou na fronteira para pegar esses ônibus de evacuação para ir para Varsóvia, tinha muita gente, muita gente, muita gente. Mas era de uma tranquilidade, de uma paz e de um cuidado mútuo absurdo. E ela me disse essa frase assim, ela disse, o meu povo, os ucranianos, o meu povo com essa guerra se tornou muito mais sábio e muito mais cuidadoso de um com o outro. E ela me contou que não tinha empurra-empurra, não tinha gente querendo passar na frente, gente querendo ir para o outro, puxando, empurrando, desorganizando, tentando se salvar. Não tinha a ideia do eu vou me salvar primeiro. Ela disse que era muita gente, mas que todo mundo estava junto ali. E que todo mundo estava cuidando um do outro. Isso me emocionou de uma forma, assim, porque você imaginar que no momento de guerra, no momento em que as pessoas estão deixando, né, o seu país, que as pessoas estão fugindo da sua casa para procurar abrigo, sabe Deus aonde, e as pessoas dentro disso, elas encontrarem a calma, o respirar fundo, para ter a claridade de saber que se você cuida do outro, nós chegamos mais longe, nós chegamos melhor do que se eu tento passar por cima do outro, né? Se todo mundo cuida um do outro, a gente chega junto mais longe do que se um tenta passar por cima do outro. E isso foi uma coisa que assim, ela me disse que foi como ela se sentiu naquela fronteira lotada de pessoas fugindo. E que não havia o desespero, havia o desespero de largar o seu país, mas que não havia o desespero de salvar-se primeiro do que o outro. E isso, ela conta como isso permeou o caminho inteiro. E era isso que eu queria dividir aqui com vocês, que é um exemplo prático de como, no meio do caos, a gente pode encontrar a clareza. Bastando para isso que a gente se dê a possibilidade da calma, a possibilidade de respirar e saber que a solução está ali. A gente só precisa tirar as nuvens do caminho para poder enxergar. A outra coisa a falar sobre essa carta, que eu prometi que eu ia falar, né? Vou beber um pouquinho de água. Aproveitar a carta da água para beber bastante água. Então, a outra coisa é sobre o tempo. É sobre a ideia do tempo. Mas antes disso, deixa eu ler aqui. Então, pois é.
Tô vendo aqui a Alice chegou. Oi, mãe, seja bem-vinda também. Ah, pois é, Juju. Até no desespero, todo mundo ali calmo e com respeito. Exatamente. E isso, assim, isso é difícil, né? Isso é muito difícil. Como é que a gente atinge isso? E eu imagino que é preciso, é preciso uma coisa, uma sacudida muito forte nessa vida para que a gente seja capaz de entender que existe existe um outro patamar, assim, sabe? Existe uma outra camada, assim, acima do desespero do dia a dia. Existe, e aí que entra a questão do tempo. Existe um outro nível temporal que acontece que vai além desse desespero diário, do resolver o problema diário, do correr atrás, da discussão, da desarmonia. Existe uma outra camada, que é a camada maior, que é a camada do longo termo, que é a camada do plantar hoje o futuro, né? De você ser capaz de imaginar que a sua atitude de hoje é uma semente que vai brotando ao longo do tempo, né? Que vai brotando, crescendo, fortalecendo, dando flores e frutos, e não esperar simplesmente soluções e resoluções imediatas para todo e qualquer problema que existe, que surge. Então é imaginar que cada ação, cada pequena ação, cada pequeno ato, cada pequena atitude, eu estou falando assim, são sinônimos, mas também podem ter significados diferentes se a gente for pensar. Cada ação, cada atitude, cada ato sejam feitos como um passo no caminho para a solução. E que a solução não seja sempre esperada como algo que cai do céu na nossa cabeça e solucionou. Porque quando a gente tem essa expectativa que as coisas vão se resolver neste momento aqui agora, porque o problema está neste momento aqui agora, a gente se frustra e a gente cria ansiedade, a gente cria angústia, a gente cria raiva, né? Por que comigo? Por que assim? Por que agora? E quando a gente adquire um pouco mais dessa, como essa minha amiga falou, sabedoria, né? A sabedoria, e aí eu vou chamar isso, ela não chamou assim, ela chamou simplesmente de sabedoria. Eu vou chamar isso da sabedoria do tempo, que é a gente sair um pouco e criar essa perspectiva de entender que o tempo traz soluções também. E não é assim, empurrar com a barriga, isso o tempo vai solucionar, não. É a gente ser capaz de entender que uma solução plantada agora, ela pode germinar agora, ela pode ser um feijãozinho que já germina, você botou água, ela germina amanhã. Mas ela pode ser um baobá que vai demorar muito, sim, que vai demorar mais e que ao mesmo tempo quando crescer, vai crescer com raízes, né, gigantescas e criar algo que é muito sólido. Então, assim, as sementes que a gente planta, a gente não tem controle sobre tudo que a gente... todas as sementes que a gente planta, todos os frutos que elas vão dar. Mas a gente precisa ter a tranquilidade, a calma, a quietude de que plantar a semente é o ato necessário para que a solução aconteça. E acontecerá dentro do seu tempo. Então é a sabedoria do tempo. É essa camada de perceber que o aqui e agora, ele existe, mas ele também existe dentro de uma perspectiva maior. Né? Então aqui agora, como problema e como solução, eles existem. Mas eles existem dentro dessa perspectiva maior, que é a perspectiva da vida, que é a perspectiva do ir vivendo, né? A perspectiva de um dia atrás do outro. E que na carta da temperança, e por isso que a gente está falando disso, porque essa carta sugere que isso é uma coisa pra gente trazer à tona, pra gente estar bem ligada, e mais do que estar ligada é pra gente colocar em ação. É a gente imaginar soluções a longo termo, a gente imaginar
a gente imaginar dentro dos nossos problemas, dentro do que a gente vai lidando no dia a dia, né? Então a gente falou dos relacionamentos. Então, assim, dentro dos relacionamentos que a gente tem, dentro dos problemas nessas relações, então imagina quais são as desarmonias que você consegue ver, que você consegue sentir, que existe dentro dos seus relacionamentos. Então imagina assim, seu relacionamento com o seu chefe, com a sua sócia, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com as pessoas que estão em volta de você. Imagina quais são os nós que existem, né? Vamos pensar isso como se fossem nós, assim. Imagina quais são os nós que existem em cada um desses relacionamentos e como é que a gente pode trabalhar em cada um desses relacionamentos para desatar esse nó, para que exista a fluidez, né? Porque imagina esse nó como algo que trava o fluxo, né? E esse fluxo é que é importante, porque é esse fluxo que possibilita que a gente compartilhe, que é a tônica de todo relacionamento, que é a tônica de todo relacionamento harmônico, que é a partilha, né? Então, para a gente imaginar essa semana como é que a gente pode trazer harmonia para as nossas relações a médio e longo prazo. Não imaginando que tudo vai se resolver aqui, agora, neste momento, meu Deus do céu. Respirar. E imaginar que se existe um clash, se existe uma desarmonia, ela também está ali por uma razão. E como é que a gente pode pegar essa desarmonia, esse nó, essa interrupção no fluxo, e a gente pode aprender com ela e melhorar essa relação a partir disso. Então não é ignorar a desarmonia, não é querer, pelo amor de Deus, que ela suma neste momento, não é ter... isso são comportamentos, como a gente estava falando no começo, são comportamentos extremos, né? São comportamentos, são atitudes, comportamentos, sentimentos, emoções extremas. Pelo amor de Deus, saia daqui desarmonia. Ou então, não, essa desarmonia não existe. Não. Como é que eu posso, a partir dessa desarmonia, melhorar essa relação? E aí a gente pode fazer exercícios durante essa semana, cada um de nós, de pensar isso dentro de cada uma das suas relações e também dentro dessa coisa maior que é o coletivo humano e as relações humanas, como é que a gente faz para que a gente seja capaz de melhorar as nossas relações como humanos a partir das nossas desarmonias. Ai, já falei bastante, né? Hoje eu falei um monte. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer só uma recapitulação uma recapitulação do que a carta da semana falou pra gente. É a carta da temperança. Ela fala sobre harmonia e equilíbrio nas nossas relações, nos nossos sentimentos. É uma carta que fala de pensar a longo prazo, de pensar na vida não como algo simplesmente aqui e agora, mas na vida como esse fluxo, né? Esse 8 esse símbolo do infinito, mas que o passado já é o presente, o futuro é um resultado natural e fluido do presente. Então, assim, não tem uma barreira. Aqui começa e termina o passado, aqui começa e termina o presente, aqui começa e termina o futuro, mas sim esse caminhar, né? Esse caminhar incessante que já é passado, o que eu acabei de dizer, e aqui é o presente, e também já está começando o futuro. Então a gente imaginar a vida como esse fluxo, onde os nossos sentimentos e as nossas emoções buscam o seu equilíbrio, e que a gente ajude os nossos sentimentos e emoções para encontrarem esse equilíbrio, esse lugar onde a gente é capaz de se relacionar com o outro do ponto de vista da partilha, né? Buscando partilhar. E que quando alguma coisa entre no meio do caminho, assim, quando tiver um entrave na fluidez dessa partilha, que a gente use isso como uma fonte de inspiração para o desenvolvimento dessa relação de uma forma mais harmônica, uma fonte de conhecimento, de aprendizado para o crescimento desse relacionar-se, individualmente e coletivamente. Um prazer enorme falar com vocês. Se você ainda não entrou lá no meu canal do YouTube, o link está na minha bio aqui no Instagram, o canal Mulheres Incríveis.
vai lá, se inscreve, porque aí você recebe automaticamente, não precisa ficar lembrando, não precisa ficar vindo aqui no meu Instagram para dar uma olhada se já tem vídeo novo ou não, você recebe automaticamente. E então aí vai lá e se inscreve. Aí o que você der uma olhada assim aqui aqui embaixo no meu feed do Instagram, você vai encontrar vários outros vídeos sobre outras semanas, sobre outras cartas das outras semanas e também sobre assuntos específicos, como foi o da semana passada, sobre sororidade e o Dia Internacional da Mulher. E tem vídeos sobre tarô intuitivo, tem vídeo sobre busca da autonomia feminina, tem vídeo sobre um monte de coisa. Então se diverte aí e aí vai me deixando comentários e vai me dizendo do que você gosta mais, o que você gostaria de conversar. O que você gostaria que eu trouxesse aqui os temas para os vídeos? Se quiser mandar também tema para a carta da semana, manda aí. Na semana que vem, a gente vai fazer uma carta da semana temática. Se você quiser mandar uma sugestão de tema, manda para mim pelo direct ou então me escreve aqui nos comentários. Vai ser um prazer te ouvir. Um beijo grande, tenha um dia incrível e uma semana maravilhosa. Tchau!